Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto que nós vamos discutir hoje tem a ver com a grande tribulação. O mundo está cada vez pior, a água está acabando, o ar já acabou faz tempo, os recursos materiais se esgotam, o planeta se deteriora, as pessoas se deterioram, guerras cada vez mais sangrentas, grupos terroristas se multiplicando sem controle, peste, tudo que você puder pensar de ruim tem acontecido e cada vez mais. Então, o fim dos tempos se avizinha. O que a Bíblia diz a respeito disso? Bem, a palavra de Deus ensina, de forma muito clara, que antes do fim haverá um período de grande tribulação, como nunca houve antes na história desse planeta, né? Algo inimaginável e que vai ser presidido, esse período, por uma trindade que a gente costuma chamar de trindade satânica, né? O anticristo, que vai ser um governante mundial, o falso profeta, que vai ser um líder religioso mundial, e ambos governam, segundo a Bíblia, com o poder e a autoridade oriundos do dragão, que, segundo o Apocalipse, nada mais é do que Satanás. Pois muito bem. Agora, e os que não são desse mundo, os que são do Senhor Jesus? O que é que vai acontecer nesse período? Boa parte das pessoas diz que não vai acontecer nada de ruim porque Jesus vai tirar a sua igreja do planeta antes que comece esse tempo assombroso de tribulação. Tá bom, é o arrebatamento da igreja. Aliás, descrito em detalhes na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo número 4. Pois muito bem, a pergunta que nós queremos discutir com você hoje é a seguinte: os evangelhos, os 4 evangelhos da Bíblia, ensinam que a igreja será arrebatada antes da tribulação? Podemos ter segurança de que os textos que o Senhor Jesus Cristo ditou nos dão essa garantia de que não teremos que nos haver com um período tenebroso, o pior período da história desse globo, mas subiremos para estarmos com o Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, festejando a reunião final entre Jesus e a sua igreja. Vai ser uma bênção, não vai? Eles ensinam isso ou não? Está no ar? Ou vejam só. Olá, é com alegria que começamos o programa. Vejam só, que você já sabe, é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. O presente de hoje é especial, é o último dia da semana, é aquele kit de produtos maravilhosos para tratar do cabelo e você vai concorrer participando da nossa enquete. É só ir lá para o vejamsó.com.br, que é o endereço eletrônico do nosso site, e votar na enquete. Feito isso, seu nome está em nossa base de dados para o sorteio de daqui a pouquinho. Não vai perder porque é realmente muito bom, tá? Hoje nós estamos aqui quase que com 2 estreias, né? Não são 2 estreias porque um deles, o pastor Éder William, depois de muito tempo, volta ao programa. Ele já esteve conosco, foi grande colaborador, ficou cuidando de problemas pessoais ligados à saúde da sua mãe, afastado do programa, e agora volta hoje. Com muita alegria nós o recebemos aqui, pastor Éder William, que é o pastor presidente da comunidade evangélica Etnos e é reitor do Instituto Bíblico Etnos. Paz e graça. Paz e graça, reverendo Heber, prazer conhecer o reverendo André, e quero cumprimentar a todos os telespectadores também com a paz e a graça. Onde fica a comunidade evangélica Etnos? Fica na cidade de Hortolândia, região do interior de São Paulo, próximo de Campinas, no seguinte endereço: Rua Tom Jobim, 276, Jardim São Bento. Os nossos cultos, quartas-feiras, 8 da noite, e domingo, às 9 da manhã. O senhor viajou para essa... Viajei, estamos aqui com alegria para cooperar nesse debate. Umas 2 horas de viagem, né? Eu gastei exatamente 2 horas. Eu peguei um pouquinho de trânsito na Marginal, mas sem trânsito eu gasto geralmente 1h30. Legal. Sem trânsito na Marginal isso não existe. Olha, tem que sair no horário estratégico, né? Se você sair no horário estratégico, que você foge daquele momento do fluxo maior, então você consegue fazer aí em 1h30,
vindo pela rodovia dos Bandeirantes, a 110, 120, que é o limite da rodovia, se for nesse horário estratégico, né? Fora disso, a gente fica um bom tempo no trânsito aí. Muito obrigado pela viagem e por estar aqui. E agora, estreando no programa, vejam só, recebemos com alegria o reverendo André Silvério. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no Jardim Girassol. Reverendo André Silvério, paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, pastor, paz e graça ao reverendo Éder também. Alegria tê-los aqui, uma alegria estar aqui e poder participar desse programa. Onde fica a Igreja Presbiteriana do Jardim Silvério? Qual Jardim endereço? Girassol. Opa, Girassol, desculpa. isso. Jardim Silvério é seu sobrenome. Exato. Jardim Perfeito. Girassol, isso. Fica na extremidade de Guarulhos, atrás do aeroporto internacional. Bem na cabeceira da pista, do outro lado. Mas qual é o endereço lá? Lá é a rua Alto dos Rodrigues, 385. Alto dos Rodrigues, 385, em Guarulhos. Exato. A referência é a cabeceira da pista do aeroporto internacional. Exato. Faz muito barulho lá? Um pouquinho. Tá bom, Tudo tranquilo. tá bem. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema de hoje. Voltaremos com a opinião dos nossos convidados. Vejam só. Ao considerar qualquer questão envolvendo a escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, é importante lembrar-se de que os cristãos concordam com uma coisa: o arrebatamento. Mas a ordem cronológica, por exemplo, se o arrebatamento vai acontecer antes ou depois da grande tribulação, não está nada certo. E sim gera muitas dúvidas. Apesar de que nós sabemos que o mais importante de tudo é o quê? Haverá um arrebatamento, ou seja, uma repentina transição da mortalidade para a imortalidade. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Existem basicamente 3 teorias sobre o momento do arrebatamento. A crença de que ocorrerá antes da tribulação, ou seja, o pré-tribulacionismo. A crença de que ocorrerá na metade da tribulação, mesotribulacionismo. E a crença de que ocorrerá no final da tribulação, o pós-tribulacionismo. De Apocalipse 13, quando a besta é revelada até a volta de Cristo em Apocalipse 19, temos uma imagem da ira de Deus sobre a terra por causa da incredulidade e rebelião. O livro de Apocalipse nos oferece o máximo de informação sobre o momento medonho que é a grande tribulação. E sabemos que o arrebatamento é o acontecimento glorioso, mas quando acontecerá é que fica a dúvida. E é sobre isso que vamos falar hoje no programa Vejam Só. A gente vai discutir o seguinte: para você, os evangelhos ensinam que os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação? Curioso? Sabe qual a resposta? Então acompanhe o programa. É isso aí, muito bem. Os evangelhos ensinam que os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação. Estamos aqui no estúdio com o pastor Éder William, que é o pastor presidente da comunidade evangélica Etnos. Como é que o senhor responde? Se na primeira fala, né, pastor, a essa pergunta. Reverendo Éber e prezados telespectadores, nessa minha primeira fala, nós podemos identificar o seguinte: eu estou defendendo aqui o posicionamento sobre o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E a pergunta do tema do debate está destacando a questão dos evangelhos. Os evangelhos ensinam que os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação. Como a Bíblia, com seus livros canônicos, dão base para a doutrina do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, por evangelhos pertencem à palavra de Deus, à Bíblia. Então não há contradição nos 4 evangelhos sobre o ensino do arrebatamento da igreja e a questão da grande tribulação, que é o nosso desenvolvimento aí durante o debate. Legal, muito obrigado, pastor. E o estreante, reverendo André Silvério, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, responde como a mesma pergunta. Reverendo Éber, eu acredito que os evangelhos, como palavra de Deus,
e de maneira mais especial os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles sim ensinam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Basta fazer uma análise cronológica do sermão de Cristo, o chamado sermão profético, em Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21, e nós vamos perceber isso. O que nós temos aqui, nesse sermão profético, é uma ordem cronológica dos fatos. Então, o que você tem aí é algo muito simples. Jesus fala da destruição do templo, Jesus fala do princípio das dores, Jesus fala da grande tribulação, em seguida a volta, a sua volta e o arrebatamento, e depois, por fim, a exortação e a vigilância. E os evangelhos são claríssimos. É evidente que, ao longo do debate, nós vamos mostrar que a Bíblia, ela se explica. E a revelação de Deus, ela é progressiva. Nunca Deus revela tudo numa única passagem. Ele vai revelando a sua vontade, o seu querer, inclusive em questões escatológicas, ao longo da Escritura, até chegarmos ao livro do Apocalipse, que é a revelação final, a escatologia final, última. Então, traduzindo o que o senhor disse, os evangelhos não ensinam o arrebatamento antes da tribulação. De maneira alguma. Passará pela grande tribulação. Isso é lógico e claro no texto. Bom, então você já viu, nós temos um otimista e um pessimista. Né? O otimista é o pastor Éder William e o pessimista é o reverendo André Silvério. Não. Mas, aí, tá vendo? Eu não sou pessimista. Se você perguntar, eles vão dizer assim, não, eu não sou otimista, eu não sou pessimista, eu simplesmente estou lendo a Bíblia. Eu vou dizer porque eu não sou pessimista, lá no final. Tá bom. Vou guardar para o final, a melhor parte do bolo. Tá, legal, muito bem. E você aí de casa, vamos lá para a nossa enquete, vejam só.com.br, né? E lá você vai encontrar a seguinte pergunta: o arrebatamento se dará antes da grande tribulação? O arrebatamento se dará antes da grande tribulação? Primeira resposta, sim. Eu não estou afim de ficar aqui pagando imposto para o anticristo nem para falso profeta. Segunda resposta, não. A Bíblia ensina que nós vamos ter que enfrentar isso aí. E a terceira resposta é não sei. Se você não sabe ou tem dúvidas, vota no não sei, isso é o que importa, para você concorrer ao kit da Jô Rezende, que é o presente de hoje. Nós vamos sortear uma cesta de produtos que tratam do cabelo para você poder ficar feliz aí da vida, tá bom? Tá no ponto o da Jô? Então, solta a Jô. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Muito bem, esse é o presente de hoje. Votou na enquete do programa, concorre ao sorteio do kit da Jô Rezende. Bom, pastor Éder, o senhor poderia, por gentileza, nos dizer, porque o reverendo André disse que no sermão profético de Jesus, seja em Mateus, Marcos ou em Lucas, ele faz uma ordem cronológica aí. Onde o senhor vê essa questão do arrebatamento aí nos evangelhos? Ok. Eu queria, antes de responder a pergunta do reverendo Weber, perguntar ao reverendo André se o senhor defende o posicionamento meso ou pós-tribulacionista. Pós-tribulacionista. Ok. Pós. Obrigado. Bem, reverendo Weber,
Eu vou citar aqui uma referência bíblica que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 36 a seguir. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um, deixando o outro, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O arrebatamento da igreja, ele tem uma característica de fundamental importância, que é a questão da iminência. Ou seja, é uma data que só está na ciência de Deus, só no conhecimento de Deus, o dia da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. E nós encontramos nesse texto que foi lido em Mateus 24, 30 e 42, a exortação de Jesus sobre a questão da expectativa da vinda dele e a exortação para que o seu povo esteja em vigilância. E nós temos aqui alguns elementos que falam sobre duas pessoas trabalhando no campo, uma sendo levada e a outra deixada, duas moendo no moinho, uma sendo deixada e outra sendo levada. Então, neste primeiro texto que eu estou compartilhando aqui, nós encontramos elementos nos evangelhos que nos dão base para afirmar que a igreja ela será arrebatada e antes da grande tribulação. É claro que o tema fala especificamente dos evangelhos, mas o assunto envolve a compreensão geral da Bíblia. Mas durante o debate a gente vai entrar em mais detalhes no que tange à questão da grande tribulação. Bom, reverendo André, por que o senhor não encontrou nesse trecho que o pastor Éder William acabou de ler, evidências do arrebatamento? Pastor Heber, nós precisamos estabelecer aqui alguns pressupostos para podermos compreender melhor o texto. Então, Jesus começa aqui respondendo duas perguntas dos discípulos. Esse é o pano de fundo. Eles passam diante do templo e eles olham aquela construção magnífica de pedras. O templo ainda não estava completamente reconstruído por Herodes, o Grande, mas o templo está sendo reconstruído. E os discípulos dizem assim para Jesus: olha que construção belíssima. E aí Jesus então olha para eles e diz assim: muito bem, não vai restar pedra sobre pedra. Então os discípulos fazem duas perguntas: quando aconteceria a destruição do templo? E que sinais, então, Jesus daria dessa destruição? Então, nós devemos entender aqui, para os judeus, a destruição do templo significava o fim de tudo e a consumação do século. Para o judeu, destruir o templo significava o fim do mundo, a consumação dos séculos. Então, o que nós temos aqui em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, são esses passos cronológicos que Jesus dá sobre a sua vinda e a consumação dos séculos, que eu já mencionei aqui. A destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a volta de Jesus, o arrebatamento e a exortação à vigilância. Portanto, nós devemos entender que os sinais de Jesus, aqui vem um ponto fundamental, eles sempre se aplicam tanto naqueles dias, quando ele disse o texto, quando ele conversou com os discípulos, quanto para os dias que antecedem a sua vinda final. Então esse texto aqui, ele foi escrito para um contexto, mas ele tem uma aplicação para os nossos dias. Isso é muito simples. Quando nós olhamos para as profecias do Antigo Testamento, nós encontramos lá, por exemplo, Isaías falando do novo céu e nova terra. Mas quando ele disse aquilo, ele estava dizendo para os judeus: olha, um dia vocês voltarão do cativeiro, e vocês então habitarão em Jerusalém de novo, haverá novos céus e nova terra. Ao passo que essa profecia de Isaías também é escatológica, porque ela faz menção ao livro do Apocalipse. Isso também é encontrado no livro de Daniel, capítulo 9, verso 27, aquelas semanas de Daniel, quando ele fala sobre a destruição do templo.
E a destruição, ela aconteceu em 2 períodos. Aí que está, reverendo. É exatamente isso que eu queria que o senhor explicasse para nós. O senhor disse com todas as letras que para o judeu a destruição do templo empatava com a destruição do mundo. Não é isso? Exato. É o fim da história. Exato. Eles já tinham sido, o templo já tinha sido destruído 2 vezes e não tinha acabado a história. Por que eles iam crer nisso? Porque, como eu disse, o texto ele é tanto para a época da escrita quanto para os nossos dias. Nós não sabemos quando vai ser. Não, a pergunta... Mas sabemos que ele vai se consumar um dia. Acho que eu não expliquei a minha pergunta. Vamos fazer de conta que eu sou o apóstolo Tiago. Segundo a sua leitura, eu, Tiago, apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus, estou entendendo que a hora que o templo for destruído, o mundo acaba. Eu, Tiago, entendo isso. Eu quero saber do senhor, pastor, por que eu, Tiago, entendo isso se eu conheço a história do meu povo e o templo já foi destruído mais de uma vez e a história não acabou? Pastor Heber, esse texto aqui, Jesus está respondendo 2 perguntas. A destruição do templo e os sinais que antecederiam a sua vinda. Então são 2 perguntas que demandam 2 respostas. Então a destruição do templo não tem a ver com o fim do mundo. Tem a ver com o fim do mundo. Por quê? Tem a ver com o fim do mundo, porque mostra a consumação dos séculos na cabeça dos judeus. Então, eu queria saber do senhor, por que o senhor chegou a essa conclusão, se os judeus sabiam que o templo já tinha sido destruído e a história deles não tinha acabado? O judeu, ele acredita que o templo prefigura a presença de Deus. Quando o templo é destruído, é como se Deus não tivesse mais presente. Fato é, por que os judeus não sacrificam mais no templo? Mas a história deles não acabou. Não, ainda não. Como é que o senhor vê isso? Tem o segundo lado da história. Reverendo Weber e prezados telespectadores, Mateus 24, versículo 3, não falam de 2 perguntas, são 3 perguntas. A saber, primeira pergunta, dize-nos quando serão estas coisas. E a resposta da primeira pergunta acontece no ano 70 da nossa era, quando Tito, com as legiões romanas, invadem a cidade santa, Jerusalém, e ocorre a destruição do templo. Primeira pergunta. Segunda pergunta, e que sinal haverá da tua vinda? Eu estou lendo Mateus 24, verso 3. A segunda pergunta merece a resposta. E a resposta vem a partir do versículo, quando Jesus vai elencando os sinais que antecedem a sua vinda. Ele cita como sinais da resposta referente à segunda pergunta. Eu vou pedir para o senhor deixar isso para o próximo bloco. Para o próximo? Então, quais sinais estarão e quais eles o reverendo André vai aceitar como válidos? Vamos lá. Vamos lá, a gente volta já. Mas no bloco anterior, a gente estava discutindo aqui a questão dos sinais da volta de Cristo. Antes de falar desses sinais, eu quero mostrar para você uma bênção, né? Que é o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. A gente tinha uma ideia da nossa audiência que está mudando completamente, porque a gente, desde o ano passado, vem pedindo para as pessoas fazerem os selfie, né? E postarem no facebook.com/programa Vejam Só, né? É só usar aí o Claro Multicombo para você mandar a sua fotografia, mas não esqueça, né? Não esqueça, tem que pôr o nome de todo mundo que aparece na foto e também o lugar onde a pessoa mora. Por exemplo, a primeira foto de hoje vem de Ubatuba, litoral de São Paulo, é a Cleonice Maria e ela está plugadaça aí no Vejam Só. Valeu, Cleo, um ósculo santo para você, viu? De Cuiabá, no Mato Grosso, estão a Tainara e a Luzia, provando que assistem ao Vejam Só de verdade. A Tainara e a Luzia, beijão para vocês. Luiz Carlos mora no Rio de Janeiro, não precisa nem dizer, ó o Maracanã aí, ó. Né? Estou aí o selfie dele no Maracanã, que pelo jeito era o jogo do Flamengo, né? É isso aí. Valeu, Luiz Carlos. O Luiz Fernandes é de Guarulhos, em São Paulo, está aí ligado no Vejam Só também, né? É o Bispo Hildo que está atrás dele lá na TV. Valeu, Luiz Fernandes, que Deus te abençoe bastante. De Salvador, lá na Bahia, vem a família toda, né? A Manuela, o Marcelo, Beatriz e a Marcela, né? Olha só, tropa todinha assistindo ao Vejam Só. A Manuela, o Marcelo, a Beatriz e a Marcela, da capital lá da Bahia. Beleza, muito obrigado pela audiência de vocês aí da terrinha.
E a última foto de hoje é de Piraúba, nas Minas Gerais, Jusley Almeida, né? Ô Jusley, Deus te abençoe, um ósculo santo para você, obrigado por assistir ao Vejam. Muito bem, pastor Éder William, quando Jesus falou que iria voltar, ele disse que sinais antecederiam? Sim, disse, eu estou com base aqui em Mateus 24, versículo 3, foram 3 perguntas. A primeira pergunta, dize-nos quando serão essas coisas, já disse no bloco anterior, Isso. a destruição de Jerusalém no ano 70. A segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? A resposta, são os sinais que são elencados por Jesus, conforme temos nas nossas Bíblias, a partir do versículo 4 a seguir. Ele fala de falsos cristos, guerras, rumores de guerras, e ele cita a questão do amor se esfriando, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes em vários lugares. Então, estes sinais são sinais que antecedem a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Portanto, esses sinais já se cumpriram, porque desde o período da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, durante o período patrístico, durante o período da Reforma e os dias contemporâneos, nós temos provas bíblicas e também na história da igreja que estes sinais estão a cada dia acontecendo e se repetindo. Portanto, prezado telespectador que me assiste, a Bíblia garante que estes sinais são sinais que antecedem a vinda de Jesus. E qual é a terceira pergunta? Vou chegar lá na terceira pergunta. Portanto, esses sinais já estão cumpridos. Só resta Jesus voltar para buscar a sua igreja, que é o arrebatamento. A terceira pergunta é a questão da pergunta relacionada ao fim do mundo. Versículo 3. Os discípulos perguntam, o fim do mundo? Depois que Jesus vai elencando os sinais do versos 4 a seguir, ele diz que estes sinais indicam que ainda não é o fim, porque o fim está relacionado aos eventos escatológicos que acontecerão a partir do arrebatamento da igreja e do início da grande tribulação, conforme está em Apocalipse capítulo 6, quando o Cordeiro desata o primeiro selo, que é o início da grande tribulação. Mas antes disso, a igreja será arrebatada. Bom, reverendo André Silvério, o senhor ouviu atentamente, como eu também, né? O pastor Éder William insiste na iminência do arrebatamento da igreja, e essa iminência está presente nesse esquema cronológico que o senhor mesmo levantou como cronológico, que é o sermão profético, né? Do Senhor Jesus nos Evangelhos, mas o senhor não vê essa iminência e nem esta interpretação que ele deu. De forma nenhuma, pastor. Nós temos que olhar para toda a passagem bíblica e não para alguns versículos apenas. Há muitos sinais que estão se cumprindo e precisam se cumprir para que Jesus volte. Se esses sinais não se cumprirem, Jesus não voltará. Eu creio que ele vai vir de maneira súbita. Nós não sabemos quando. Ele diz isso é claro na passagem. Está lá no capítulo 24, no versículo 36. Mas vejam o que é que Jesus diz aqui no capítulo 24. Então, verso 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, ou a maldade de quase todos, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu pergunto, o evangelho já foi pregado a todas as nações? A todo mundo? Agências missionárias por todo o mundo dizem que há mais de 3.800 povos que não ouviram de Jesus. Como é que Jesus então pode voltar se o evangelho não foi pregado a todo mundo? É incoerente, é ilógico. Jesus está dizendo, ou ele se equivocou, pastor. Ele está dizendo aqui, olha... Então podemos relaxar. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações. Então virá o fim. Eu pergunto, o evangelho já foi pregado para que venha o fim? Tá.
Mas então isso significa que eu posso relaxar que Jesus não vem hoje? Eu não sei se ele vem hoje, pastor. Eu não sei quando ele volta. Eu sei que o evangelho tem que ser pregado a 2 sinais claros. O levantamento do anticristo, a manifestação daquela besta que emerge do mar das nações e a pregação do evangelho. Tá. Eu creio que a volta de Cristo é súbita. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu creio que é iminente. Não tenho dúvida, porque iminência significa, aí, no contexto, coisa súbita, que nos pega desprevenidos. E será assim. Mas a pergunta é, quando? Quando o anticristo se manifestar e quando o evangelho foi pregado a todo o povo, língua, raça, nação. Se isso não acontecer, Jesus está equivocado. Então, reverendo, mas antes de eu passar a palavra para o pastor Éder, para ver o lado dele, o senhor precisa nos explicar por que o senhor não vê, naquela passagem original que ele leu, o arrebatamento aí no sermão profético. É muito simples, porque Jesus termina o seu sermão, por assim dizer, no versículo de número 31. Eu quero ler aqui a passagem, se me permite. Claro. Logo em seguida, no fim da tribulação, daqueles dias, e de fato eu concordo, é uma tribulação nunca vista, é uma grande tribulação mesmo, é diferente de tudo que a gente tem visto aqui, é uma perseguição muito forte e cruel à igreja de Cristo. O sol se escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento, eu não sei como isso vai ser, mas vai ser um caos catastrófico, cósmico, de uma magnitude jamais vista. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão. Não é só a igreja, ele não vem só para a igreja, ele vem para a igreja, mas ele vem para julgar o mundo, para condenar os ímpios, para dar cabo a este planeta, a este universo. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Ele não virá secretamente, não vai ser uma vinda invisível de maneira nenhuma. Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá, todas as pessoas verão, até porque se Cristo voltar e a sua igreja for arrebatada, todos vão olhar um ponto e falar, peraí, cadê minha esposa que estava aqui? Cadê minha esposa? Cadê meu filho? Não tem como não ver. A vinda de Jesus é visível, é pessoal, é gloriosa, é retumbante. É impossível. Aí, pastor, vem o texto. E ele então enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Não tem como não ouvir isso. Os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma e outra extremidade do céu. Ok, esse é o sermão. O que é que Jesus faz então na sequência do texto que o pastor leu? Ele ilustra isso. Ele pega o exemplo lá de Noé, do Antigo Testamento, que o pastor leu, e traz isso. Aí ele chega então no verso 40 e diz, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. Aqui é uma ilustração do sermão. Jesus está dizendo, olha, naquele dia, quando eu voltar, um será levado, outro será deixado. Levado não na terra, onde? para a presença dele. Lembre-se, pastor, que a palavra aqui, para a vinda de Cristo, o senhor deve saber disso, é a palavra parousia. Parousia significa a vinda de Cristo. O momento quando ele se manifesta, ele vem, ele se revela à sua igreja. E essa palavra tem um uso interessante, porque quando os romanos saíam para a guerra e eles voltavam, eles chegavam diante da cidade, eles mandavam avisar, olha, estamos chegando. Então, o povo saía da cidade, vinha ter com o exército romano e voltava juntamente com eles, porque a vitória não era só do exército, era de toda a cidade. E assim será a volta de Cristo. Então, Jesus, essa palavra se refere a esse cortejo? Exatamente. Jesus então volta, a sua igreja ela é arrebatada, se encontra com ele nas nuvens e ele volta então para destruir os ímpios. E esse texto que o pastor leu, aqui o deixar não é deixar na terra para a grande tribulação, é ser entregue ao juízo de Deus. A expressão do verbo aqui na língua grega é ser deixado para a condenação eterna, para o juízo final. Tá, mas... Depois da volta de Cristo, pastor, não tem mais chance. Jesus voltou, acabou tudo, meu amigo. Quem creu, creu. Quem não creu, não tem o que fazer. Não existe outra possibilidade de arrependimento, seja para gentil, seja para judeu, seja até para os crentes que eram nominais na igreja. Não existe a possibilidade. A volta de Cristo é o momento último e final deste mundo. Não haverá outra oportunidade. Pastor Éder, eu acho que o senhor concorda com o reverendo André na descrição da volta de Cristo, visível, com clangor de trombeta, aquilo tudo. Aquilo é a volta visível de Jesus. É a parousia. A segunda vinda. Sim. Certo. Não é o arrebatamento. Não. Muito bem. Então, antes do senhor explicar
as diferenças, eu queria que o senhor explicasse quem são esses eleitos que os anjos vão recolher dos 4 cantos da terra nessa volta visível e estrepitosa do Senhor Jesus que ele acabou de descrever, se, na sua interpretação, esses mesmos salvos já teriam subido Jesus para o céu. Aí nós já estamos entrando no momento posterior da escatologia, que é propriamente dito a questão da grande tribulação. Quando o nobre pastor André, ele comenta sobre a pregação do evangelho do reino, conforme Mateus 24:14, eu queria entrar em destaque aqui 2 observações. Primeiro, o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho da graça, está sendo pregado para toda a raça humana. E nós temos hoje aí a internet, a televisão e toda essa tecnologia que nos dá condições da gente levar a palavra de Deus para todos os continentes. Profecia que está vaticinada em Daniel, a ciência se multiplicaria, um dos sinais também da vinda de Cristo. Agora, quando diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes e então virá o fim, essa pregação é uma pregação que vai ocorrer no momento escatológico da grande tribulação. 2 testemunhas para que eu possa responder a sua pergunta dos anjos recolhendo os escolhidos, que é justamente o remanescente judeu que vai se converter e reconhecer na grande tribulação que Jesus é o Messias das profecias veterotestamentárias. Então, a pregação do Evangelho do Reino, conforme Mateus 24:15, se você defende o pressuposto que nós temos que aguardar a pregação desse Evangelho do Reino, para que todas as almas ouçam a palavra, para que depois Jesus volte, você está anulando a iminência da vinda de Jesus. Como nós acreditamos, porque a Bíblia assim nos ensina sobre a expectativa da vinda de Jesus e a sua iminência no que tange ao arrebatamento, nós entendemos que o Evangelho da Graça está sendo através desse debate, dos pastores que pregam nas igrejas, nas praças públicas. E agora, o contexto de Mateus 24:14 fala de uma pregação que você precisa fazer um elo de ligação com o capítulo 10 e capítulo 11 do Apocalipse, quando as 2 testemunhas escatológicas estarão ali anunciando a palavra de Deus naquele período da grande tribulação. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Então, se eu entendi bem, no ponto de vista que o senhor está defendendo, os salvos, a igreja de Jesus, que é majoritariamente gentílica, vai ser levada para o céu. Jesus não chega até a terra, ele atrai a igreja e a igreja vai com ele, certo? E aí então começa a grande tribulação e o ministério das 2 testemunhas será majoritariamente com os judeus. Bem, nós não podemos afirmar categoricamente só os judeus, porque nós temos na grande tribulação os judeus remanescentes, convertendo a Jesus como Messias, reconhecendo ele como Messias, e nós temos também os mártires da grande tribulação. Aí eu já sairia um pouquinho do foco do tema deste debate. Seria até relevante uma pauta para um próximo debate sobre os mártires da grande tribulação. Porque os mártires da grande tribulação também está envolvendo alguns gentios ou alguns crentes que estão afastados do Evangelho e serão salvos não pelo sangue de Cristo, mas eles serão mortos pelo anticristo, porque não receberão o sinal da besta. Peraí, eles não serão salvos pelo sangue? Serão salvos não pelo sangue de Cristo, mas pelo seu próprio sangue que será derramado. Eles terão seu sangue derramado pelo anticristo, por não receberem o sinal da besta. E isso dá salvação? Veja bem, é isso que eu estou te falando. Nós precisamos de um debate para entrar nesse assunto dos mártires, porque o assunto demanda tempo, tá, não é? Mas... Então vamos voltar aqui, pergunta por reverendo. Deixa eu só concluindo. A questão da grande tribulação é de suma importância que a gente entenda, que os telespectadores entendam que a grande tribulação está destinada ao povo judeu e ao povo gentílico que não aceita Cristo como Senhor e Salvador. A Escritura é muito cristalina sobre isso. E aí não é uma questão pré, pós ou meso, porque isso são termos técnicos dentro da teologia. Mas conversando aos prezados telespectadores, que a maioria são leigos, no que tange às questões teológicas,
o anjo diz a Daniel, no capítulo 9, que as 70 semanas estão destinadas para o povo de Daniel, que é o povo judeu. E a 70ª semana das 70 semanas escatológicas de Daniel é justamente a última semana, a grande tribulação. Eu preciso só fazer a leitura de um texto bem rápido, porque a pergunta do debate fala dos evangelhos. Isso. Se eles ensinam. Então, quero ler um texto aqui dos evangelhos, que é Mateus 24, 21. Quando o nobre pastor fez a referência dos textos dos versos 9 e 10, sobre as traições e ódios e escândalos, isso já vem acontecendo desde o período da história da igreja primitiva, da era patrística e no decurso da mesma, até os dias contemporâneos. Ou seja, desde a ressurreição de Cristo e a fundação da igreja em Atos dos Apóstolos, o que tem acontecido na história da igreja são tribulações. O debate está falando de uma grande tribulação. E essa grande tribulação está em Mateus 24, 21, quando Jesus Cristo diz: haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. E só para concluir, antes que eu passe a palavra, lá em Daniel capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz, esse texto de Daniel 12, verso 1, faz um link com Mateus capítulo 24 e verso 21, que diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Do povo de quem? De Daniel. Quem é o povo de Daniel? É o povo judeu. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, que é justamente que tempo? O tempo da grande tribulação. E o texto continua: mas naquele tempo livrar-se-á quem? O teu povo. Porque Miguel, Deus manda ele, e agora vai só salvar, só livrar o povo judeu. Ora, se a igreja vai estar na grande tribulação, que injustiça é essa de deixar a igreja aqui e recolher só o povo judeu? Heber, nós temos uma questão aqui de pressuposto. Certo. E com todo respeito aos dispensacionalistas, ao pastor Éder, todo respeito, e sei do esforço dele, enfim. A grande questão é que não existe a diferença entre Israel e igreja. Isso não existe. A igreja é a continuação de Israel. Isso é tão claro nas Escrituras. Esse texto aqui foi tanto para aqueles dias quanto para a igreja. Não existe a diferença. Vejam, por exemplo, que o pacto feito no Antigo Testamento é o mesmo pacto para a igreja. É a morte de Cristo. A promessa feita a Abraão é a promessa cumprida em Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A morte do Cordeiro se cumpre em Jesus. A Santa Ceia substitui a Páscoa. Ninguém pode negar isso, pastor. Nenhum dispensacionalista pode negar que a Santa Ceia substituiu a Páscoa. Ninguém pode negar que o batismo substituiu a circuncisão. Aí há controvérsia. Não, de jeito nenhum. Paulo fala claramente, não mais circuncidados pelas mãos, mas agora no coração. Mas, os pastor, imersionistas não vão aceitar esse argumento? Sim, mas é evidente no Novo Testamento. Para fazer parte do Antigo Testamento, a pessoa tinha que ser circuncidada. No Novo Testamento é o batismo. Mas vamos lá. Agora vejam que Pedro, ele usa umas terminologias do Antigo Testamento para se referir à igreja. Pedro chama a igreja de raça eleita, de sacerdócio real, de nação santa. Quem vai passar pela tribulação, pastor, é a igreja. Não é só o povo judeu. Todos aqueles que estão... Aliás, a perseguição é para a igreja, não é nem para o judeu. Porque a perseguição, o motivo real dela é por causa do nome de Cristo. Ele disse aqui, por causa do meu nome. Nesse ponto, o pastor Éder concorda com o senhor. Só que os judeus vão ser perseguidos por terem aceitado Jesus, reconhecido Jesus como Messias. Nesse ponto, vocês concordam. Mas, pastor, não há diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça. Existe um único evangelho nas Escrituras, o evangelho da graça pela fé. Como é que era a salvação no Antigo Testamento? Pela lei? Não. Se fosse pela lei, ninguém seria salvo. A salvação no Antigo Testamento era: creia no Messias e você será salvo. Hebreus capítulo 11 está cheio de pessoas que viveram, morreram pela fé no Messias. Não viram o Messias, mas creram e foram para o céu por causa da fé no Messias. Não existe evangelho do reino e evangelho da graça. Existe um único evangelho que vai ter que ser pregado. E o pastor ali, Éder, disse uma coisa que não é verdade. Jesus não disse no texto que o evangelho vai ser pregado a todas as pessoas. Ele não disse isso. O texto é bem claro. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Não significa exclusivamente para cada pessoa. Povos, tribos, línguas
e raças. É diametralmente diferente, pastor. Jesus não disse isso. Não, o que eu acho que aí é o que o pastor Éder quis dizer assim, todos os povos receberão o evangelho, haverá representantes. Mas não foi isso que ele disse. Então o que o senhor falou? Com todo respeito. O senhor compreendeu mal. A pregação está sendo dita, proferida, verbalizada, anunciada, e o texto fala muito claro. Não adianta a gente ficar procurando pelo em ovo, porque o texto é muito cristalino. O texto diz, a não ser que você não reconheça que o mundo aqui é raça humana, né? Será pregado em todo o mundo. O mundo que Deus amou de tal maneira, a raça humana. Deus não faz acepção. A questão que o senhor comentou sobre os judeus. É claro que hoje, se um judeu se converte ao cristianismo e aceita Cristo como Senhor e Salvador, glória a Deus, seu nome vai para o livro da vida. Entretanto, nós temos que entender que Paulo diz aos romanos que hoje nós estamos vivendo um período chamado plenitude dos gentios. O texto de Romanos fala, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Nós não estamos aqui dizendo que esse endurecimento é generalizado, porque sempre há algum judeu que se converte ao Senhor Jesus. Nós temos exemplos na história e alguns judeus que se converteram ao Senhor Jesus e reconhecem Ele como Messias, mas na sua grande maioria, a população judaica, na sua grande maioria, não reconhece Cristo como Messias. Então, o período que Paulo chama plenitude dos gentios, é esse período que é o intervalo da 60ª semana escatológica de Daniel, antes que comece a 70ª semana, que é justamente o arrebatamento da igreja e, consequentemente, a grande tribulação. Tem que chamar o intervalo. No próximo bloco, eu vou pedir ao pastor Éder e ao reverendo André que comentem. Vai mudar o status dos judeus na grande tribulação, sim ou não? E se sim, qual vai ser? Né? E como é que a gente localiza isso nos evangelhos? Que é o tema de hoje, a gente está focando nos evangelhos, tá? Antes eu quero mandar um ósculo santo para o irmão Arlindo, lá de Rio Claro, né? Amanhã, Deus abençoando, estarei na cidade de Rio Claro, atendendo o convite, o portador do convite foi o irmão Arlindo, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Bom Retiro, aí na cidade de Rio Claro. Um ósculo santo aí para os irmãos, estarei no sábado à noite falando na igreja e também no domingo pela manhã, tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Muito bem, voltando com o programa, vejam só, agradecendo o carinho da sua audiência. No bloco anterior, né, a gente estava discutindo aqui se Israel vai ter uma distinção durante a grande tribulação ou não. Para o pastor, para o reverendo André, Israel hoje não é mais o povo de Deus, é a igreja que desempenha esse papel, certo? Perfeito. E como vai acontecer então na grande tribulação? Israel vai ter algum tipo de especial? De modo nenhum. A perseguição, pastor, a grande perseguição, a grande tribulação, ela virá sobre os crentes em Cristo. Se o judeu, ele não crê em Cristo, então ele não é uma nova criatura. Por que viria perseguições sobre ele? Então, você já viu alguma pessoa por aí, especialmente nesses países muçulmanos, morrer porque não crê em Cristo? Mas não faz sentido. O pastor Éder vai falar assim, mas em Romanos 11, Paulo não fala que a nação judaica vai se converter nos últimos tempos? E a grande tribulação faz parte dos últimos tempos? Então, pastor, mas ali é uma questão de interpretação. É a interpretação que ele poderá dar. Eu não penso assim. Como é que o senhor pensa? Eu penso completamente diferente. Eu penso que o judeu é aquele que é eleito. E aí, é claro, nós vamos entrar na discussão da eleição. E eu penso que a eleição, ela é a mesma eleição, quer para gentios, quer para judeus. Mas peraí, tira a eleição de lado. Em Romanos 11, Paulo fala, discutindo que houve um endurecimento de Israel e que nós fomos enxertados, mas esse endurecimento vai desaparecer. E toda a nação representada, né, por aqueles que se converterem, será salva. O remanescente o fiel. Remanescente. O toco.
Então, mas quem é esse remanescente fiel? Não são os judeus? São aqueles que vão crer em Jesus, os judeus que vão crer em Jesus. Então, irmão. Mas eles não vão ter um tratamento diferente Mas na isso grande não vai tribulação. ser na grande tribulação, essa conversão? Eu não sei quando isso vai se dar, pastor. Mas eu sei que eles precisam crer em Cristo se eles quiserem ser salvos. Mas eles não terão nenhum tratamento diferente Legal. da igreja. Segura essa frase. Eles precisam o quê? Crer em Cristo. Crer em Cristo para terem a salvação. Então, pastor Natural. Éder, explica para nós agora por que o senhor disse que durante a tribulação haverá salvos que não serão salvos pelo sangue de Cristo. Porque a Bíblia, ela nos informa sobre a grande tribulação. Apocalipse 3 até o capítulo 19, sobre os mártires da grande tribulação. A gente está perdendo um pouquinho o tema porque a gente já está caindo para os mártires, mas tudo bem, estamos aqui para cooperar. Mas nos evangelhos não tem essa referência? A referência dos mártires da grande tribulação nós encontramos no Apocalipse, com riqueza de informações. Nós temos aqui, na abertura dos selos, o 5º selo, que fala sobre os mártires da grande tribulação. E os judeus, no que tange ao período da grande tribulação, capítulo 12 do Apocalipse, fala de uma perseguição durante um período de 1260 dias. Apocalipse 12, versículo 6. A mulher fugindo para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, no segundo período de tribulação, quando Israel quebra o seu pacto com o anticristo, e o anticristo ele vai fomentar uma perseguição na grande tribulação contra a raça judaica, como está explicitado aqui no capítulo 12 do Apocalipse. Tá. Eu não posso encontrar essa perseguição quando Jesus fala: e sereis atribulados e torturados por todas as gentes por causa do meu nome, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus não está falando dessa perseguição aí? Nós temos que entender que existe a tribulação, que o senhor acabou de citar, que vem ocorrendo desde o período da história da igreja. Agora, a grande tribulação, conforme Jesus diz lá em Mateus 24, 21, como eu citei o texto de Daniel, capítulo 12, versículo 1, que é um texto também que joga luz no nosso entendimento, que ali está escrito que o judeu será livrado, receberá um livramento, aqueles que reconhecem Cristo como o Messias, Jesus como o Messias. E engraçado que se Jesus está falando através de Daniel, a Bíblia diz lá em Daniel, que é o povo de Daniel, que é o povo judeu, o povo judaico, que receberá esse livramento na grande tribulação, porque o texto diz, é um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, se a igreja vai passar pela grande tribulação, nós estamos encontrando aqui Deus fazendo acepção, reservando aqui na grande tribulação só um livramento para o povo judeu. E a igreja, então, se eu defendo o pressuposto que a igreja vai passar pela grande tribulação, eu estou encontrando aqui uma tremenda dissonância com as profecias bíblicas. Como é que o senhor responde isso, reverendo? Reverendo Heber, nós temos que entender que a proteção da ira durante a grande tribulação, ela não implica em libertação da ira do homem. Não implica. Essa grande perseguição, ela vai se levantar contra a igreja de Cristo. E eu não vejo essa dicotomia que, com todo o respeito que o reverendo Éder faz, entre o Israel e a igreja. Eu não consigo ver isso na Bíblia. É um único povo. Tanto é que, no contexto do texto que ele leu, ele fala da grande tribulação do capítulo 6 até o capítulo 19, no capítulo 7 diz, são esses, verso 14, os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as almejaram no sangue do Cordeiro. Está falando dos crentes, ou seja, daqueles que foram salvos em Jesus. Não está falando de judeu, está falando da igreja, quer seja judeu, quer seja gentil. O texto é tão claro, uma vez que nós temos que lembrar, Apocalipse foi escrito para a igreja. João capítulo 1, ele diz isso, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Depois, no final de cada uma das suas cartas às igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
O Apocalipse foi escrito num contexto de perseguição, perto do ano 90. João está preso, tem gente morrendo, tem cristão sendo perseguido, morto ao fio da espada, lançado nas arenas romanas, queimado, servindo lá de luminária para os imperadores. E então, Apocalipse é escrito para dizer, olha, encorajem-se, consolem-se, porque mesmo passando pela tribulação, Jesus estará com vocês. Qual foi a última palavra de Jesus? A última palavra em Mateus capítulo 28, pastor Eber. Voltando para os evangelhos. Voltando para os evangelhos. O senhor lembra qual foi a última? O senhor lembra qual foi a última palavra? E eis que estou convosco todos os dias. Exato, continua. E eis que estarei convosco todos os dias todos até a consumação do século. Até a consumação. Mateus 28, Isso 20. implica grande tribulação. Jesus vai estar com a sua igreja. Pode vir tribulação pequena, pode vir tribulação média, pode ser tribulação grande, pode levantar anticristo, o falso profeta, o diabo, os seus demônios, pode vir quem for. Porque a igreja é mais do que vencedora. Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, pastor, pode vir tribulação, porque com Jesus nós já seremos vencedores, já somos vencedores e mais do que vencedores. Reverendo Eber, permite uma palavra? Lógico. Nós precisamos destacar uma coisa que é de suma relevância na escatologia. A Bíblia é muito clara quando faz a distinção dos povos. 1 Coríntios 10, verso 32. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Paulo está dizendo para a comunidade primitiva da cidade de Corinto, de 3 povos distintos. O povo judeu, os gregos representando os gentios, não convertidos ao cristianismo e nem ao judaísmo, e a igreja de Deus. Então, sobre essa questão da distinção de igreja, Israel e os gentios, a Bíblia é muito clara. Sobre o Apocalipse, a igreja aparece no Apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, especialmente, sobretudo o capítulo 6 ao 19, não há nenhum versículo por referência e nem inferência que mostra de modo cabal, explícito, que a igreja está na grande tribulação, que é entre os capítulos 6 e o capítulo 19. Ela vai surgir a partir do 19, quando Jesus vem na sua parousia. Também, como a gente está falando do debate sobre evangelho, eu quero ler um texto aqui, que não está nos sinóticos, está no Evangelho de João, que é o capítulo 14, versículo 3. Verso 3 diz assim, João 14, 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei, no grego erkomai, outra vez e vos levarei para mim mesmo. Boa, era esse texto que eu estava querendo. João é evangelho. Sim. Certo? Então, Jesus quando fala isso, que vai nos preparar lugar, e ele foi, né? Ele já foi. Ele diz, eu virei para vos levar para onde eu estiver, vós sejais comigo também. E isso não é o arrebatamento que nos leva para o céu e não aquele que o Senhor escreveu, que a gente encontra com Jesus nos ares e volta para a terra? Pastor, tudo é uma questão de cronologia. Esse texto é o texto. Ninguém pode falar contra o texto. Mas temos que entender o que é que o texto está dizendo. No texto. Tá, o que o texto está dizendo? O que é que Jesus está dizendo ali? Jesus hoje, ele reina no céu e reina soberanamente sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre tudo. Certo. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Naquele dia, quando a trombeta for soada, dada a voz do arcanjo, ele descerá. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. As suas almas serão novamente unidas aos seus corpos e nós nos encontraremos com Cristo. Então ele virá assim a essa terra, julgará todos os ímpios. Nós também seremos julgados, mas não condenados, porque no tribunal de Cristo, nós já temos um advogado, que é ele mesmo, que já nos lavou, já nos remiu. E então nós, sim, estaremos com Cristo para todo sempre, naquele lugar que ele já nos preparou, pastor. Mas aquele lugar que ele nos preparou, não é no céu? Sim, pastor. Mas o senhor falou que nós vamos ficar com ele aqui na terra. Mas o que o livro do Apocalipse diz? Descer do céu, Jerusalém celestial. Ah, então o lugar que ele preparou é a Nova Jerusalém. E nova terra. Novos céus e nova terra. Vocês não vão se entender, obviamente. Então deixa eu dar
Cadê? Não entra os comentários aqui. Não dei, eu estou apertando comentários de hoje, letra grande, e não entra aqui nada. Aí. Ah, meu pai do céu. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, a nossa repórter perguntou, não sei para quem, sobre o tema de hoje e vamos ver as respostas. Vejam só. A senhora acredita que os evangelhos ensinam que os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação? Não, eu acredito que seja depois da grande tribulação. Porque é quando Jesus volta. Jesus volta depois da grande tribulação, quando já passou por tudo, aí Jesus volta e a ser arrebatadas. Eu acredito que não vai ter arrebatamento antes. Eu acho que antes da grande tribulação. A igreja não vai passar o período da grande tribulação. Se Deus quiser, estaremos lá nas bodas do Cordeiro. Sim. Porque aqueles que estão guardados, que estão salvos por Deus, vão ser levados para o céu. E que aqueles vão ficar na tribulação. Para muitos ensinam que os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação. Ou seja, Jesus ele vem antes, né, leva o teu povo, um grande arrebatamento. E aí o povo, né, como ensino, que nós entendemos que o povo será arrebatado antes desse grande, terrível dia de sofrimento que vai ser árduo, que vai ser terrível. E a gente não quer, eu não quero estar nesse dia. Amém? Eu também não quero não, mas eu tenho a impressão que vou ficar com Pastor todos Heber, os crentes. Vamos pensar um pouco. Vamos pegar o gancho aí do último entrevistado. Se ele diz que Jesus vai voltar, igreja, antes da tribulação, isso significa então que Jesus terá que ter 3 vindas. 2. 3. Uma ele já fez. Então, uma, quando ele veio para salvar, certo, morrer na cruz. Isso. Depois ele vem para buscar a igreja, depois ele vem para resolver tudo. É isso. Mas onde é que está na Bíblia que Jesus vem 3 vezes? Não sei. Quem tem que responder isso é o pastor Hélio. Não, mas peraí. Não existe nas Escrituras, em nenhuma passagem nos Evangelhos. Então, se não existe... Só um instante, pastor, só um instantinho. Não existe nas Escrituras, nem nos Evangelhos, nem nas cartas, nem no Apocalipse, uma terceira vinda de Cristo, uma vinda invisível, secreta. Isso é um termo estranho às Escrituras, meus irmãos. Pode falar, pastor. Isso não existe. Prezados telespectadores, vamos de novo para os evangelhos. Você que está em casa, por gentileza, abra a Bíblia em Mateus 25, verso 1 e verso 6. Tá. Eu não vou ler o texto todo para não aqui com o tempo. Mas o verso 1 de Mateus 25 diz: saíram ao encontro, e o versículo 6 diz: saí-lhes ao encontro. Essa palavra encontro, em Mateus 25, verso 1, verso 6, ela faz uma conexão com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4,17, quando Paulo escreve: a encontrar o Senhor. Essa palavra no original, arpadzo, encontrar, no grego, arpadzo significa furtar, arrebatar, levar com força, de onde vem a expressão arpax, que no grego significa ladrão. Na mesma carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, e no versículo de número 4, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vem como um ladrão. Ou seja, o ladrão não avisa o momento que ele vai cometer o delito. E metaforicamente isso aponta para uma profecia escatológica que a vinda de Jesus é tão iminente que você deve estar apercebido, pronto, preparado para o momento do rapto da igreja. Agora, o nobre reverendo, quando disse que não há nenhuma prova escriturística, nem nas epístolas e nem no Apocalipse, então, como entender o Apocalipse, capítulo 1, quando João, ele escreve no capítulo 1 e no verso 7, e todo olho o verá. O irmão Paulo, ele escreve lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que na vinda de Jesus será no momento, num abrir e fechar de olhos, que é uma fração aqui indivisível. Ou seja, a Bíblia está falando de 2 situações distintas. Não estamos falando de 3 vindas. Estamos falando de uma segunda vinda em 2 fases. A primeira é o arrebatamento.
segue-se a grande tribulação, e 7 anos depois da mesma, vem a parousia, que é a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Outro texto muito relevante para que eu possa concluir a minha palavra aqui, reverendo Weber. Se não tem arrebatamento da igreja... Ele então, não negou isso, ele só disse que o arrebatamento é junto com a volta final. Sim. Olha só, se não tem o arrebatamento da igreja, se Jesus, ele não vem nos ares, o que está escrito em Tessalonicenses? Não, pastor, Não, o senhor mas ouviu o ele que eu vem falei? nos ares, sem arrebatamento. Sim. Posso concluir? Não, o que eu quero que o senhor prove para mim é onde eu posso ver esse intervalo entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda, Essa vinda invisível. de forma clara. Nós precisamos, reverendo Weber, pautar um debate para discutir a 70ª semana de Daniel. Tudo bem, tá pautado. Põe aí, ó. E eu me coloco à disposição. Tá legal. Porque na 70ª semana, a gente vai ter um tempo mais apropriado para a aí gente o irmão desenvolver. reconhece que nos evangelhos esse intervalo não está claro. Com muita clareza, nós vamos encontrar na totalidade da Bíblia, porque a Sim. Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então a gente Pastor não Weber, pode trabalhar só com textos nós isolados. temos que entender que só existe um único evento. A primeira vinda, a segunda vinda. Então não é um único, é dois. O senhor entendeu o que eu quis dizer? O reverendo Weber, eu posso concluir o meu raciocínio? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: É o que eu preciso ler as mensagens. a segunda vinda de Jesus Cristo, ela não tem uma vinda secreta para a igreja e depois uma vinda. Paulo fala de uma única vinda, tanto na primeira carta aos Tessalonicenses, quanto na segunda carta. E o texto é muito claro, ele vai vir, a palavra parousia, ele vai se apresentar diante da sua igreja, Mas diante desse mundo. concentrar nos evangelhos, porque o tema Claro, justamente tem a tá nos palavra evangelho, evangelhos. justamente para limitar isso. Vamos ler então os evangelhos. Esse intervalo de tempo entre o arrebatamento da igreja, a tirada dos salvos do mundo, e a volta visível de Cristo, concreta, para julgar as nações, esse intervalo não fica claro nos evangelhos. O senhor mesmo reconhece. Não é claro porque não tem. E aí, pastor pode Weber, ser. Claro, mas veja bem, nós temos que entender que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não, concordo. Nós não podemos... Nós não podemos ficar só com os evangelhos. Lógico. E Por ninguém isso tá... que eu estou claro. sugerindo aqui uma pauta para um debate com base nas 70 semanas de Daniel. Perfeito. O Abimael Araújo Dias, de Vitória da Conquista, lá na Bahia. A Igreja de Cristo não estará na terra durante a grande tribulação. Os judeus, sim. Em Mateus 24, Cristo mostra que os crentes não. Cristo mostra que os crentes não, em Mateus 24. Ô, Abimael, onde? Nós passamos o programa inteiro discutindo isso aqui. Paulo afirma que quando for... Paulo não é evangelho. Paulo é epístola. Quando for retirado o que detém o adversário, 2 Tessalonicenses. Aí é outra história, tá bom? Agora, ele diz assim, vejamos algumas pistas dadas por Deus durante toda a história. Deus colocou Noé na arca antes do dilúvio, certo? Isso é verdade. Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra antes de mandar fogo destruidor. Também é verdade. Podem ser usados como símbolos desse arrebatamento da igreja para poupar os crentes Como é da verdade grande tribulação. também que o povo de Deus ficou lá no Egito até a última praga e viu. Todas elas. E viu todas elas. É verdade também. Reverendo Weber, eu quero subir no arrebatamento da igreja. Eu também quero, mas acho que vou ficar. Bom, Eu também quero. senhor é mesmo. Depois do final dos tempos. eu sou mestre tribulacionista. O senhor é mesmo. Elias Alvarenga, de Antônio Dias, de Minas Gerais. Não há razão para que ocorra uma grande tribulação se não estiver lá. Não há razão para a grande tribulação se a igreja não estiver lá. Perfeito. Afinal, o propósito das tribulações é exatamente testar os crentes. Atos 14, 22. Ademais, Jesus disse que sua vinda para recolher os eleitos dos 4 cantos da terra seria depois da aflição daqueles dias. Mateus 24, 29. Os eleitos dos 4 cantos da terra seriam os judeus salvos na tribulação, na sua interpretação, né, pastor? Sim. Sidemir Júnior, da capital paulista. Não, nem os evangelhos e muito menos as cartas de Paulo, que foram escritas quase 30 anos antes de qualquer desses tais evangelhos. Os que se apegam ao arrebatamento secreto cometem 2 erros crassos. Retiram do contexto versos isolados, firmados na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E 2, aceitam qualquer ensinamento que os confortam, sendo que essa é uma teologia escapista e cômoda, saindo de cena durante o período tribulacionista. Esquecendo ou não, levando em consideração as correções e as completações de Paulo sobre o tema. Eis a razão da epístola, no caso aqui ele está se referindo à segunda epístola aos Tessalonicenses. Sim, já está chegando a nova ordem mundial com o seu chip, a FEMA, que eu não sei o que é, as HARPs, também não sei o que é,
com seu governo único. Resta saber como será o livramento. Saudações, Sidemir Júnior. Você sabe o que é FEMA? Eu preciso pesquisar, pastor, para a gente poder também não sei. conversar. Essa área de tecnologia não é minha área. Não é a nossa Sérgio área. Mendes Segatelli, da capital paulista. A igreja não passará pela grande tribulação. A grande tribulação refere-se ao tempo de ira, de indignação, de tribulação, de angústia. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Pastor Heber, ele disse uma verdade e um equívoco. Por quê? É verdade. A igreja, ela vai passar pela tribulação. Isso é verdade. Mas há um equívoco. As pessoas acreditam que a igreja, ela vai desfrutar da ira de Deus. Isso não é verdade. Não, por isso que eu sou medo de tribulação. Nem o juízo de Deus. Então, passar pela tribulação não quer dizer desfrutar da ira e do juízo de Deus. É sofrer na mão do anticristo, certo? Exato. Dos perseguidores da igreja, inclusive. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Posso deixar um breve Pode? abraço? Deve. Quero deixar um beijo para minha eterna namorada, minha esposa, missionária Leila. 20 anos namorando, pastor Heber, com a missionária Leila. Um beijo no seu coração e um beijo no coração dos nossos alunos da Etnos, lá de Alfenas, Minas, São Paulo capital, ABC e toda a região de Campinas. Ah, bem. Vai mandar o ósculo santo? Queria aproveitar também para trazer duas coisas. Queridos irmãos, não se preocupem. Quando vier a tribulação, vocês estarão salvos nas mãos de Cristo. Ele já venceu por você. Não se preocupe. Ele vai te dar o galardão. Ele vai tirar o galardão? Não se preocupe, mas vai ficar aqui. Não, nós vamos subir, pastor. E eu quero aproveitar para também mandar um abraço para minha esposa, um grande beijo, a minha também namorada, minha querida. Bom, gente, o tempo explodiu. Reverendo André Silvério, obrigado. Pastor Éder William, obrigado. E os dois estão com o contato deles no site, vejamsó.com.br, na aba convidados, você clica lá para tirar suas dúvidas, mandar e-mail, convidar para palestra, enfim, eles estão à sua disposição. Vamos ver quem ganhou o kit da Jo Rezende. Inclusive com esse livro aqui, ó, que eu vou mandar junto, o livro da Jo, para quem ganhou, quem é? Rafael Magal, de Brasília, lá no Distrito Federal. Valeu, Rafael, ganhou o livro e também ganhou o kit da Jo Rezende. Para você que fica com essa emissora, nós te mandamos um ósculo santo. Eu já me perdi todo aqui, a gente se vê no próximo programa.